Olá, meu nome é Nelson Soares. Eu sou doutorando em música pelo FMG sob orientação do professor Eduardo Pires Rossi. Essa é uma apresentação para o 10º ENABET no GT Música e Trabalho de um artigo intitulado O Trabalho dos Músicos de Rock na Pandemia na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Eu desenvolvo uma pesquisa de doutorado sobre a performance musical como trabalho. A perspectiva original é que essa pesquisa seria uma etnografia. Entretanto, pela situação da pandemia, ocorre quase uma inexistência desse campo etnográfico é, da forma que era previsto, pelo menos, ao longo desse processo. Por outro lado, eu acredito que a pandemia possa ter proporcionado é, uma visão diferente sobre a situação do músico enquanto trabalhador, até em relação à situação mesmo da fragilidade dessa ideia de ter a performance musical como produto do trabalho. É um trabalho precário, com a informalidade típica do setor, com ausência de vínculo formal, de emprego registrado, etc. E só em raras ocasiões, quando o trabalho do músico é vinculado à orquestra ou algum outro vínculo público, que existe um pouco mais de segurança jurídica, digamos assim. A pandemia da Covid-19 ela começa no final de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Já em janeiro de 2020, a OMS declara estado de emergência de saúde internacional. Em fevereiro de 2020 já tem os primeiros registros no Brasil e no início de março a OMS declarou a pandemia, de fato. Na tentativa de frear a disseminação da Covid-19, foram tomadas em todo o mundo medidas de restrição social. Na cidade de Montes Claros não foi diferente. Essas medidas elas afetaram diretamente o trabalho dos músicos. Elas variaram bastante durante o período epidemiológico, com momentos de maior restrição e com momentos de maior liberação. Nos períodos mais complicados da pandemia, ocorreram fechamento de bares, proibição de shows, fechamento de restaurantes e demais tipos de eventos. Em alguns momentos da pandemia, esses bares funcionaram em horários restritos ou ocorreu limitação da atividade dos músicos, principalmente em relação à quantidade de pessoas no palco, à quantidade de público, etc. Nesse artigo a gente quer discutir basicamente como é que essa pandemia afetou alguns músicos de rock da cidade de Montes Claros, em termos financeiros mesmo. Queremos ver também o que foi feito de estratégia desses músicos diante dessa situação. Para isso, ocorreu um acompanhamento dos decretos emitidos pela Prefeitura Municipal de Montes Claros, organizados numa espécie de cronologia, além de entrevista com alguns músicos-chave aqui da minha pesquisa. Conforme apontado por Juliana Colli, a atividade musical ela não se encaixa muito bem nas categorias clássicas de trabalho. Alguns autores, como André Gortz, Amanda Cerqueira, André Grilo e Caio Mourão, têm utilizado do conceito trabalho imaterial como algo capaz de descrever a atividade musical performática. Esse conceito de trabalho imaterial ele é bastante trabalhado pelo André Gortz e também por autores italianos como Lazzarato e Negri. Lazzarato e Negri entendem que essa categoria clássica de trabalho ela não é mais funcional devido às transformações ocorridas a partir da década de 1970. Eles entendem que o trabalho imaterial tem uma certa autonomia em relação ao capital, como algo produtor de subjetividade e algo capaz de alterar o ambiente cultural dos consumidores. Entretanto, há diversas críticas a esse conceito na sociologia. Autores como Vinícius Santos, Ivo Tonet, Zaira Vieira criticam bastante essa ideia de
trabalho imaterial e não entendem que ele tem uma autonomia em relação ao capital. Ele é simplesmente um processo social que dá novas formas aos sujeitos e aos objetos de produção, mantendo as características de exploração, de mais-valia e assim por diante. Então é uma discussão muito complexa situar o trabalho dos músicos dentro dessa teoria clássica de trabalho. Eu espero que ao final da tese eu possa dar alguma contribuição nesse sentido. Em março de 2020, a Prefeitura Municipal de Montes Claros declarou estado de emergência. No dia 20 desse mesmo mês, foram proibidas todas as atividades consideradas não essenciais. Ao longo da pandemia, houve movimentos de restrição e relaxamento dessas medidas, o que impactou bastante os músicos. Foi desde fechamento de bares, a proibição de som ao vivo, a proibição de aglomerações, de festas, restrição de número de músicos em palco quando a atividade musical foi permitida, etc. Então, nós entrevistamos 3 músicos que são figuras-chave da minha pesquisa. No primeiro momento, eu optei por não nomeá-los. Tem o músico A, que é baixista, mas que atua esporadicamente também como guitarrista e violonista. Ele iniciou um curso superior de música, mas não terminou. O músico B, que começou estudando teclado, mas hoje é guitarrista, que atua exclusivamente com rock. E ao contrário do músico A, que vive só de música, ele é designer. Então ele trabalha com publicidade também. Tem um curso técnico nessa área. O músico C é um outro músico que vive exclusivamente de música. Ele estudou formalmente violão, mas tem tocado guitarra e cantado em diversas bandas da cidade, inclusive em projetos autorais. Logo no início da pandemia, houve a proposição do pagamento de um auxílio emergencial para as pessoas que tinham sido impactadas financeiramente em função das restrições. O músico A requeriu e recebeu o auxílio emergencial. O B, em função de ter outro trabalho, não fez esse requerimento. O músico C, que é outro que vive exclusivamente de música, requereu o recebimento do auxílio. Entretanto, em função da renda de sua companheira, que é professora, o auxílio emergencial foi negado. Em agosto de 2020, houve também a Lei Aldir Blanc. O músico A, que já tinha recebido o auxílio emergencial, não pôde recebê-lo. O músico B, que tem outro emprego, nem requereu. O C recebeu um valor, mas que foi aplicado na gravação de um álbum de sua banda autoral. Então, isso não gerou dinheiro diretamente para ele. Foi indagado aos entrevistados como ficou a situação financeira e quais foram as estratégias adotadas diante das medidas de restrição. O músico A, ele participou inicialmente de um projeto chamado Festival Fica em Casa. Vários músicos da cena rock e da cena alternativa de Montes Claros se reuniram e organizaram um cronograma de lives. Uma forma bem coletiva mesmo, com os horários distribuídos, com auxílio em relação à forma de transmissão, equipamento, etc. Esse festival teve 3 edições. Segundo o músico A, as 2 primeiras bem-sucedidas e a terceira nem tanto. Os músicos arrecadaram dinheiro, arrecadaram cestas básicas, arrecadaram produtos de higiene a partir de doações dos próprios espectadores do festival. O músico A atribui o fracasso, entre aspas, da terceira edição a um número exagerado de lives que vinham ocorrendo, inclusive até de artistas de projeção nacional, que meio que saturaram o formato. Inclusive, músicos de Montes Claros, fora dessa cena rock e fora dessa cena alternativa, começaram a organizar suas próprias lives
por vezes coincidindo com as lives previstas no festival. Enfim, o Músico A também atuou com produção musical, com aulas online, com todas as limitações da aula de instrumento online, e num projeto de extensão da Universidade Estadual de Montes Claros em parceria com o bar de rock da cidade de Montes Claros. Nesse projeto foram transmitidas e gravadas diversas aulas show tendo rock como temática. No final de 2020, os músicos puderam voltar a atuar, mas com apenas 2 pessoas no palco. O músico A, que é baixista, começou a atuar fazendo voz e violão, apesar de reconhecer ele mesmo a limitação dele como cantor. Mas diante das perdas financeiras e diante da restrição de quantidade de músicos no palco, essa foi uma forma que ele encontrou de estar conseguindo alguma renda. Apesar disso, ele teve uma série de problemas financeiros, atraso em aluguel e algumas outras contas importantes. O músico B, que é o designer, a situação dele foi bastante diferente, aliás. Ele fazia e voltou a fazer agora, né, muitos shows semanais, em torno de 4 ou 5 shows. Então, boa parte da renda dele vinha da música. E essa renda zerou. Em contrapartida, o trabalho de designer e publicidade, pela própria situação de tudo estar precisando funcionar online, aumentou exponencialmente, a ponto de ele não dar conta de todo o serviço e ter que terceirizar uma parte do seu trabalho. Então, segundo o depoimento dele, acabou ficando no mesmo. Ele aproveitou esse tempo para ficar ativo nas redes sociais, onde ele tem alguns milhares de seguidores, e apesar de não estar monetizando esse trabalho, essa visibilidade proporcionou a ele um contrato como endorser de uma nova marca de instrumentos no mercado. O músico C, outro que vive exclusivamente de música, passou a dar aula de instrumentos. Apesar de trabalhar com música há muito tempo, foi a primeira vez que ele se viu nessa situação de atuar como professor, embora também se considerar não se considerar adequadamente preparado para exercer essa função, mas diante das circunstâncias foi o que ele fez. O músico C contou com o auxílio da sua família e contou com o auxílio da sua companheira, que continuou trabalhando de forma remota. Isso tudo ajudou a minimizar os impactos causados pela pandemia. Nessa breve análise, nós vimos como a pandemia impactou esses músicos de rock na cidade de Montes Claros, reduzindo drasticamente ou até mesmo zerando a renda de algum deles durante determinado período. Podemos observar também como foram as estratégias adotadas por eles para obter rendimentos financeiros diante dessa situação em que os shows estavam restritos ou proibidos, seja através de lives, seja através de aulas, ou até mesmo algumas atividades musicais não necessariamente remuneradas, como a gente viu no caso do Músico B em relação à divulgação em rede social. A situação nesse momento já melhorou bastante, o número de casos caiu muito em função da vacinação e aos poucos as coisas vão voltando ao normal, embora ainda haja restrição a eventos maiores, restrição à quantidade de pessoas nesses eventos, o que ainda impacta os músicos aqui de Montes Claros, mesmo com quase 2 anos de pandemia.